Sejam todos bem-vindos a mais uma aula com o professor Marcão. Vamos arrebentar, detonar com as 9 dicas de interpretação e compreensão de texto? Então vamos que vamos! Mas antes de começar a aula, não se esqueça, se inscreva no canal, é muito importante para nós e não custa nada para você. Deixe o seu like, que ajuda bastante o nosso canal. Clique também no sininho para você receber todas as notificações e compartilhe o vídeo com a galerinha. E vamos nessa, e vamos que vamos para a aula. Nove dicas para você arrebentar, para detonar na leitura, na interpretação de texto e na compreensão de texto. Leitura. Por que leitura é importante? Porque, sabe me dizer? Leitura. A leitura é o meio mais importante para chegarmos ao conhecimento. Para adquirir um grande conhecimento, precisamos ler. Mas para isso, nós precisamos aprender a ler e não só passar os olhos por cima de um texto. Ler, na verdade, é fazer o quê? É dar sentido ao texto, é dar vida ao texto, a um mundo. É dominar a riqueza de qualquer texto, seja literário, seja informativo, seja persuasivo ou um texto narrativo. Esses textos, eles dão possibilidades que se misturam e se tornam infinitas. Mas o que é preciso para ter uma boa leitura? Muitos dizem, professor, mas eu não consigo ler, eu não consigo entender. Para ter uma boa leitura é necessário exercitar, praticar. Praticar o quê? A arte de pensar, a arte de captar ideias, de investigar palavra, de pesquisar. Para isso devemos entender bem algumas definições. Primeiro, por que a grande dificuldade na compreensão e na interpretação de textos? Você sabia que existe uma diferença entre compreensão de texto e interpretação de texto? Não sabe não? Isso você vai aprender então nas próximas aulas. Mas nessa questão da leitura, qual é a grande dificuldade nisso? É a falta do hábito da leitura. Então desenvolva o hábito de leitura. Estabeleça, leia uma página por dia, depois 2, 3, 4 e vai aumentando. Busque ler pelo menos um livro por mês. Depois tente ler pelo menos um livro por semana. Quanto mais você gostar de ler, mais fácil vai ficar. Mas qual é a primeira dica então? A primeira dica é não se assustar com o tamanho do texto. Quando nós não temos o hábito de leitura, a primeira coisa que nós fazemos é se assustar com o tamanho do texto. Então, não se assuste com o tamanho do texto. Encare o texto, pegue gosto pela leitura. Segunda dica, qual é a segunda dica? Leia todo o texto, leia todo ele, procure ter uma visão geral do texto, o assunto principal. Crie o hábito da leitura e o gosto por ela. Então, leia o texto, analise, é importante fazer isso. Ainda, o que você pode fazer? Quando você está lendo, você vai se tornando um bom leitor, as palavras se tornam familiares para você. Não se deixe levar pela falsa impressão de que ler não faz a diferença. Ler, ter o hábito de praticar não faz diferença. Não faça isso, leia. Terceira dica, qual é? Se você encontrar palavras desconhecidas no texto, o que fazer? Correr no dicionário? Pesquisar? Não. Leia todo o texto, não interrompa a sua leitura. Vá até o final. Depois de terminar de ler, você pega o dicionário e procure entender as palavras. Começa a ler novamente o texto. Então, ler é importante, ler com calma. E qual é a quarta dica? Para ler bem, ler profundamente. Ou seja, fazer o quê? Ler o texto pelo menos 2 vezes no mínimo, 2, 3 vezes. A primeira impressão do texto, a primeira leitura, que é aquela que você faz, ela pode passar uma falsa impressão. Então é preciso ter
paciência para ler outra vez. Então você lê o texto diretamente, teve uma visão geral, não pare. Agora sim, com paciência, que é a quarta dica, você vai parar, vai analisar, pesquisar os tipos de palavras, ver se é um texto informativo, buscar informações em cada parágrafo, buscar os significados das palavras, ver as relações entre elas, observar os contextos, a situação, tudo que envolve e produz o sentido do texto. A segunda leitura, ela já é bem interpretativa, você vai compreender melhor o texto, você vai analisar, sintetizar as informações do texto. Quinta dica, qual é a quinta dica? A quinta dica é ler o texto com perspicácia. Como assim? Observe o texto, observe com detalhes, com sutileza, com malícia nas entrelinhas. Observe o que o autor quer dizer dentro do texto. Leia com atenção. Às vezes a interpretação ela está voltada em uma linha do texto e por isso deve analisar, parar e localizar a informação do parágrafo. Outras vezes pode estar relacionado com a ideia geral. Então pare, analise, observe, busque fazer isso. Sexta dica, fazer o quê? Uma nova leitura. E o que você faz? Busca sublinhar o texto, anotar as palavras desconhecidas, ter esse hábito de ler. Ah, professor, mas numa prova eu não vou fazer isso. Sim, pode ser que na prova não, mas quando você faz isso em casa, que você adquire esse hábito, quando você chegar na prova, vai se tornar bem mais fácil. Então, leia com calma, analise, sublinhe as palavras desconhecidas. E a sétima dica, seja curioso, pesquise o significado amplo da palavra, use um bom dicionário, encontre significado, vê como ela se encaixa dentro do texto, como ela dá sentido. Oitava dica, o que fazer? Voltar ao texto quantas vezes for preciso. Então lembre-se, isso é um treinamento, você vai treinar em casa para a hora de uma prova se sair bem. Então volte no texto, leia, procure entender. Quando você tiver bastante hábito da leitura, vai conseguir desenvolver bem na hora de uma prova. Nona dica, não deixe que as suas ideias prevaleçam sobre a ideia do autor, achando que a sua ideia é superior ou é melhor do que a do autor. É isso aí, galerinha. Gostaram do vídeo? Gostaram das 9 dicas? Então se inscreva no canal, é muito importante para nós, nos ajuda bastante. Deixe o like, que isso significa que o conteúdo foi de qualidade e o YouTube vai divulgar para outras pessoas. Clique no sininho até aparecer os 2 balangudangos para que você possa receber todas as notificações. Também compartilhe esse vídeo com a galerinha, deixe os seus comentários e até a próxima aula e vamos que vamos!